Olá, amados. Calma, peraí. Dá um tempo. Vai. Olá, amados. Graça e paz. Estou aqui no canal Levando a Palavra. Peraí. Olha pra essa câmera. Vai. Olá, amados. Graça e paz. Estou aqui no canal Levando a Palavra, o canal da minha tia. E se inscreve no canal. Peraí, não fala canal da minha tia não, que depois eu falo quem é você. Olá, amados. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Estou no canal Levando a Palavra. Se inscreve no canal, ative as notificações e deixe o like. Olá, meus amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão no canal correto, né? O canal Levando a Palavra. Essa aqui é a Evelyn, para quem não conhece. Hoje a Evelyn está aqui comigo porque a gente hoje vai contar algo muito tremendo da parte do Senhor. Por isso, antes de você começar a assistir esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a sua família, com seus amigos e não deixe de deixar o seu like, porque assim você estará contribuindo para que o reino de Deus continue avançando. Tenho certeza que através de você, almas vai ser edificada. Então vamos lá para mais uma reflexão com o canal Levando a Palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo tremendo, né, que aconteceu na vida da Evelyn, né? A Evelyn está aqui hoje para estar contando junto comigo algo muito tremendo que Deus fez, né, na vida dela. Para quem assistiu o meu vídeo, né, da minha convenção, lá eu falo um pouco do meu testemunho e como prometido, né, eu falei para vocês que Deus fez algo tremendo na vida de alguém da minha família e eu fiz parte, né, desse milagre. Então, como prometido, estou aqui com a dona do milagre, que é a Evelyn, né? Amém. E a gente vai estar contando um pouco, né? Eu vou começar contando, né? Porque o primeiro milagre que Deus operou na vida dela, ela tinha apenas 8 anos de idade. Então, ela não vai estar lembrando muita coisa. Então, eu vou começar a contar. E depois eu vou deixar ela contar um pouco do que Deus fez, né, na vida dela depois que ela cresceu, que ela começou a entender Jesus. Então, espero que vocês prestem bastante atenção nesse testemunho, que é um testemunho muito tremendo. Então, desde já, eu peço que Deus, né, abençoe a sua vida, vocês que estão aí ouvindo, ouça até o final, para que vocês conheçam Deus que opera milagres e maravilhas no meio do seu povo. Amém? Amém. A Evelyn, ela é minha sobrinha e irmã. A Evelyn, ela, quando tinha 1 aninho de idade, né? A mãe dela, ela resolveu, né, casar com outra pessoa e foi morar em São Paulo, né? Bem longe da nossa cidade natal, que a gente é da Bahia. Então a Evelyn ficou com a minha mãe, que é a avó dela. E a minha mãe criou a Evelyn como se fosse filha. E eu, por ser uma adolescente, né, já da igreja, então assim, eu sempre tive o maior cuidado com a vida da Evelyn, porque ela era uma criança e morava apenas eu, a minha mãe, a Evelyn e o meu irmão. Só que na minha casa, como, né, todos já conhecem a minha história, só era eu que era evangélica. Então assim, a Evelyn cresceu, né, me acompanhando, indo à igreja comigo, porque fazia parte de um ministério de criança. Então eu sempre levava a Evelyn para estar junto comigo, né, nos ensaios. Então ela foi crescendo, conhecendo a Jesus, né? Mesmo criancinha, ela já ia entendendo o que era a vida espiritual, já ensinava para ela, né, que existia um Deus, que existia o Papai do Céu. Então, quando a Evelyn completou 8 anos de idade, eu tinha meus 17 anos, né? Ia completar os 18 anos. E a Evelyn apresentou um furúnculo na barriga.
E nesse dia minha mãe tinha ido viajar, né, pra rocinha dela, porque era fora da cidade, então ela me deixava muito com a Evelyn pra ela resolver algumas coisas lá num sítio dela. E a Evelyn sentia muita dor. Então eu resolvi, nesse dia, ir até o hospital, né, levar ela, eu chamei uma amiga pra levar ela até o hospital, para estar retirando a secreção, né, porque ela estava sentindo muita dor na barriga. Quando chegou no hospital, o enfermeiro, né, retirou toda a secreção e a gente estava voltando para casa. E no caminho de casa, ela se queixou que ela não conseguia mais andar. E ali eu fiquei preocupada já, né? Então eu pedi para minha amiga estar ajudando a carregar ela, né, até em casa, porque ela não conseguia mais andar. E a gente não sabia que a partir dali aquele furúnculo ia complicar, né, a situação. Então quando a gente chegou em casa, a Evelyn começou a se queixar muito de formigagem na perna. E aí minha mãe chegou do sítio dela. E a Evelyn, ela já estava se queixando de muitas dores nas pernas. Ela tinha 8 anos de idade, mas ela era uma criança bem esperta, assim. Ela se queixava demais de formigagem na perna. Então, eu e minha mãe resolveu levar ela para o médico, né, para o hospital da cidade. E eles lá falavam que era alguma coisa, né, que estava acontecendo, mas não era nada demais, era alguma coisa que ela estava sentindo. Algo muito simples, né, mandava a gente para casa, dava medicamento. Só que essa formigagem que ela sentia não passava, ela não dormia à noite. Me incomodava muito, era muita dor, eu chorava muito, não deixava minha família dormir. Incomodava toda hora, chamava a minha avó, chamava a minha tia a todo momento. E eles me levavam sempre pro hospital e sempre me botava de volta para casa, mandava de volta, passava remédio, não vai passar, é dor normal. E não pediram exame, não pediram nada para saber, né, o diagnóstico. Até que um dia eu falei para minha mãe que era preciso, né, que ela fosse internada, porque a gente não tinha recurso para estar indo para o hospital toda hora, né? E ela sentia muita dor, muito incômodo, né? E eu falei para minha mãe, vamos internar ela, porque aqui ela vai ficar sendo cuidada e vai ter um tratamento para ela. E aí a gente foi, implorou pro médico lá do hospital. O médico disse que não poderia internar porque não era nada demais. E a gente implorou porque a gente não tinha carro, né? A gente não tinha ninguém para nos levar no hospital e ela não conseguia mais andar, né? Ela ficava tendo incômodo, né, nas perninhas dela. Então, de tanta gente implorar para o médico, ele resolveu internar a Evelyn. E a Evelyn ficou internada. E eu voltei para casa e minha mãe ficou no hospital junto dela, né? E um dia, né, que foi a data do meu aniversário, eu nunca esqueço, porque foi o dia 11 de abril. Eu não lembro do ano, né? Hoje ela tem seus 19 anos, vocês fazem o cálculo aí, né? Vocês fazem o cálculo aí de quantos anos já se passou. Mas, no dia do meu aniversário, eu lembro que eu fui visitar ela, né? Era horário de visita, e eu fui até o hospital visitar ela. E quando eu cheguei no hospital, ela estava deitada. E minha mãe estava deitada também na outra cama, porque minha mãe é uma senhora já de idade, né, gente? Então, eu perguntei pra minha mãe, né, se ela tinha melhorado. Minha mãe falou, olha, ela não levantou hoje pra ir no banheiro. Ela não consegue se levantar. E aí eu fiquei preocupada e eu perguntei pra minha mãe, mãe, e o médico que internou ela, já veio visitar ela hoje no quarto dela? A minha mãe falou, olha, ele veio mais cedo, recolheu o sangue dela, e até agora não compareceu. Isso já era 4 horas da tarde, pessoal. Gente, eu achei um absurdo pelo fato de ele não ter comparecido ainda no quarto. Você sabe, né, como é cidade pequena, interior. Então, assim, é muito complicado. Então, a Evelyn, ela não tinha ido no banheiro. A Evelyn não conseguia se levantar. Então, eu cheguei pertinho dela e ela falava assim pra mim, mamano. Ela me chamava de mamano, gente. Era a coisa mais linda. Olha o tamanho da menina hoje, né? Mas ela me chamava de mamano. E ela falava assim, mamano, eu vou morrer? Eu falava pra ela, você não vai morrer. Pede pra Jesus te curar.
E ela falava pra mim, assim, olhando pra mim, me cura, Jesus, me cura, Jesus. E aquilo, assim, eu começava a me preocupar. Porque quando eu olhei pra ela, ela tava com a pinta vermelha nos olhos e aquilo me chamou muito a atenção. Então, eu fui procurar as enfermeiras lá do hospital, né, pra poder dar uma olhada nela. Porque o médico não tinha comparecido até aquele horário no quarto dela. E aí eu fui procurar algumas enfermeiras e elas falaram que não, o médico daqui a pouco vai comparecer. E ali eu fiquei preocupada porque ela não tinha ido no banheiro o dia todo, ela não conseguia se levantar. E ali passava uma médica. Eu creio que aquela médica foi enviada de Deus. Estava passando pelo quarto dela e aí eu fui atrás dessa médica. Falei, moça, se tem como dar uma olhada na minha sobrinha? Ela tá com a pinta vermelha nos olhos e ela não consegue se levantar. Aí a médica falou pra mim, olha, eu não posso olhar ela porque isso é responsabilidade do médico que internou. Eu não posso fazer isso. Falei, moça, por favor, só dá uma olhada nela. Não peço pra você fazer mais nada, só você olhar ela e pronto. Aí a médica, né, eu acho que viu aquele olhar de sofrida que eu tava muito, gente, você precisava ver como eu tava sentida por ver a minha sobrinha daquela maneira. E a médica, ela entrou lá no quarto dela, ela só fez colocar aquele aparelho, né, que coloca no coração, né, e ali aquela médica paralisou o hospital. Ela falou que precisava encaminhar Evelyn para UTI com urgência. E eu e minha mãe ficou horrorizada porque a gente não estava entendendo, né? Ela falou que precisava encaminhar a Evelyn com urgência, tirar ela naquele momento e encaminhar para Salvador. Porque como na minha cidade não tem UTI, a gente tem que ir para Salvador mesmo, né? Então, eles paralisaram, ficaram procurando ambulância, só que não tinha ambulância no momento disponível, né, para estar levando a Evelyn. Então, gente, Deus começou a entrar, a agir a partir daquela médica. Por quê? Porque como lá não tinha ambulância disponível para estar levando a Evelyn para Salvador, eles providenciaram um carro com muita urgência e começaram a colocar aparelho dentro do carro, sabe? Foi uma coisa muito horrível, porque minha mãe começou a chorar, a gente não tinha dinheiro, minha mãe não tinha família lá em Salvador, então assim, a gente tava desamparada, porque a minha irmã mais velha, ela morava em Portugal, a mãe da Evelyn morava em São Paulo, o meu outro irmão mais velho mora em outra cidade, então a gente estava desamparada, sem dinheiro, e foi muito complicado. Então assim, a minha mãe, ela estava, sabe, debilitada naquela situação, porque ela era uma senhora de idade, então a gente não sabia o que fazer. Então eu liguei para o meu pastor foi até o hospital e nos ajudou a resolver tudo, né? E a Evelyn foi encaminhada para Salvador. Só que quando ela foi para Salvador, apareceu uma enfermeira, gente, uma enfermeira que era evangélica, que a gente nunca viu na vida, e foi acompanhando a minha mãe e a Evelyn dentro do carro até Salvador, né? Até a UTI lá de Salvador. Foi aonde que começou tudo. Quando chegou em Salvador, o médico falou que a Evelyn, se não fosse para Salvador, naquele momento, passasse mais uma noite no hospital da minha cidade, ela teria morrido. Vou deixar ela falar um pouquinho, porque foi até aí aonde, né, eu estava presente. E depois eu falo mais um pouquinho a minha experiência com Deus, tá? Aí eu chegando em Salvador, e minha avó e a enfermeira me encaminharam logo pro centro cirúrgico e eu fiquei sem entender, né? Porque eu nunca passei por aquilo. Quando eu tava indo passar de cirurgia, quando eu vi tantos médicos ao redor de mim, eu falei assim, não, eu vou morrer. Meu Deus, eu com 8 anos eu falei assim, Senhor, Jesus, o Senhor é meu médico, faz o teu milagre aqui, Senhor. E eu lembro que eles colocaram a máscara em mim e eu apaguei, que foi na sala de cirurgia. E ao sair dali, eu fui para uma sala isolada, que foi uma UTI. Fiquei uma semana lá sozinha, sem ninguém da minha família, sem minha avó. E eu chamava só por minha avó, eu chorava, não, cadê minha avó, cadê minha avó? Ah, em breve você vai pro quarto normal, mas você tem que ficar aqui, se recuperar um pouquinho. E no meu peito já estava cheio de aparelho,
Aí passou essa semana, eu fui também para outra sala isolada, que só tinha os equipamentos de ver o coração, né, os batimentos cardíacos. E eu vi ali, eu falei assim, não, cadê minha avó? Aí chamou minha avó ficou sozinha. Começou a deitar no meu colo, me alisar, minha filha, você vai sair dessa, você vai ficar bem, Jesus vai te curar. E eu começava a chorar, Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus. E quando eu dormi, quando eu acordei, eu vi minha família toda reunida do meu lado. Minha mãe, que tinha saído de São Paulo, meus tios, meu pai apareceu lá, meus vizinhos. Aí eu comecei a chorar. E antes disso, eu tava com pneumonia, eu peguei bactéria hospitalar. Fiquei com a pneumonia muito forte, muito agravante. Eu tava cuspindo sangue, meu pulmão tava todo tomado, né, porque da pneumonia. E eu achei que eu ia morrer, que eu vi minha família toda ali. E eu começava a chorar e minha avó, não, minha filha, não chore não, que você vai sair dessa, Jesus vai te curar. E eu lembro que minha avó fez uma oração, só Deus sabe a oração que ela fez. E eu criei ali naquele momento. E assim, quando a Evelyn estava lá em Salvador, né, passando por todo esse processo que ela acabou de contar, eu estava em experiência com Deus. Por quê? Porque como meu pastor estava responsável para estar me dando a notícia, aquela infecção que a Evelyn pegou, né, através de um furúnculo, foi para os órgãos dela. Então, por isso aconteceu tudo isso, né? A Evelyn ficou em um estado de... os médicos desenganou ela. Então, assim, chegou a notícia para mim que ela estava desenganada pelos médicos, que os órgãos dela estavam paralisados, que só precisava mesmo desligar o aparelho para poder, né, dali partir. E quando eu recebi essa notícia que a Evelyn não tinha mais jeito, eu entrei em campanha na minha igreja, comecei a pedir oração. E lá na minha cidade todo mundo ficou comovido, né, com a história. Todo mundo começou a orar pela vida dela. E na igreja aos domingos, mesmo sem força, eu ia e eu clamava a Deus. E no dia que eu recebi a notícia que só precisava desligar o aparelho porque não tinha mais jeito, eu entrei no meu quarto e dobrei os meus joelhos e eu falei para Deus: Deus, não leva a vida desta criança. O Senhor colocou ela na minha vida, Senhor. Eu não aceito, Senhor, que o Senhor leve a vida desta criança. Ela te conhece, Senhor. Ela faz a tua vontade, Senhor. Ela dança para o Senhor na igreja. Por favor, Senhor. Eu começava a gritar e o meu pastor falava para eu parar de chorar. E eu falava: não, só vou sair deste quarto quando Deus me responder. E eu clamava e eu chorava. E eu fiquei ali ajoelhada no meu quarto. E eu lembro que naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, o meu pastor foi lá, ligou, né, pro hospital de Salvador e me deu a notícia que ela tinha dado uma melhora, né? Então ali meu coração ficou muito feliz com Deus, né? Porque Deus é um Deus que faz milagre, né? Que Deus ouve as nossas orações. E eu acreditava tanto naquele Deus que, sabe, fez tanta coisa na minha vida. E Deus começou a operar na vida da Evelyn. A Evelyn ficou ainda mais um mês lá na UTI, se recuperando. Passou por outras cirurgias. Para vocês terem noção, a cirurgia era em um lugar, o médico cortou ela em outro lugar, sabe? Foi uma dificuldade. O inimigo estava com muita fúria na vida da Evelyn. E... resumindo, gente, a Evelyn está aqui, um milagre vivo, né? Ela tinha 8 anos de idade, já se passaram 11 anos do milagre da Evelyn. Deus operou outros milagres na vida dela, né? Se ela quiser estar contando um pouquinho para vocês agora também do que Deus fez, resumindo. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é que Deus é um Deus que opera milagres, é um Deus que opera maravilha na vida daqueles que crê, que confia, que deposita toda a confiança nele. Não desacredite, porque aos olhos do médico, a Evelyn era para estar morta, mas aos olhos de Deus, ele viu que o futuro da Evelyn era estar na presença dele.
Hoje a Evelyn é uma menina cheia do Espírito Santo de Deus, Amém. uma menina temente a Deus, né? Hoje ela carrega marcas, né, desse milagre que Deus operou na vida dela, para ela nunca se esquecer de onde Deus tirou ela, né? Então eu vou deixar ela falar mais um pouquinho, gente. E depois dessa primeira cirurgia, eu fiz mais 3 cirurgias a decorrer dos anos. E a segunda foi da mesma coisa que eu tive, que voltou a bactéria, né? Porque não tratou direito da primeira. Aí Deus permitiu que tivesse as pessoas certas, né? Tinha também pessoas orando da minha família também, porque só de pensar que eu tava ali na mesma situação de novo, e dessa vez foi um pouco pior, que eu não tava conseguindo andar, as pessoas estavam me carregando, toda vez eu tava andando de cadeira de roda, e dessa vez da segunda cirurgia foi quase amputando a perna, porque não tratou direito da primeira, aí teve algumas sequelas, aí por isso que eu tive que passar de novo por esse processo, né, de cirúrgico. E eu me lembro que dessa vez eu fiquei esperando acordada, as crianças tudo entrando na sala de cirurgia. Eu, pela minha idade, eu fui a última a entrar, porque dessa vez eu tinha 15 anos, era 14 anos eu tinha 14 anos e eu fui a última a entrar na sala. E eu era a única criança que estava entrando naquela sala sentindo dor, eu não estava aguentando, e no mesmo local que eu tinha feito a primeira cirurgia. E pra mim aquilo foi terrível, por ter entrado a última, mas eu entrei ali feliz da vida, porque eu sabia que ia ter um mestre ali, ia ter um médico dos céus que ia me curar novamente. E eu falei ao Senhor: Senhor, que tá me curando novamente é Ti, não é médico, é o Senhor. E quando eu saí dali, eu chorei tanto, porque eu falei assim: meu Deus, o Senhor fez a primeira vez na minha vida, o Senhor tá fazendo a segunda. O Senhor é maravilhoso na minha vida. E eu saí ali, eu falei assim: Senhor, muito obrigada, agradeci tanto a Deus pelo que Ele tem feito em minha vida e faz até hoje. Então eu louvo a Deus pelo que Ele faz na minha vida. E a terceira vez que eu passei pelo procedimento cirúrgico foi um pouco da desobediência. Eu tinha me afastado um pouco da presença de Deus, saí achando que Deus não ia ligar para mim, mas quando Deus tem um propósito na vida de um filho, Ele vai até o fim. Ele não deixa que a pessoa se perca, mesmo que a pessoa se distraia, olhe para trás, olhe para o mundo, achando que as coisas que tem vai acrescentar na vida, sabendo que este mundo, tudo que tem nele é passageiro. Até quando você morre, né, você perde tudo. Você morre ali, já foi. E eu nunca tinha curtido nada disso. Eu fui achar de curtir, achar pro mundo. E sempre o Espírito Santo ali a me incomodar: não, esse lugar não é seu, esse lugar não é pra você. Deus te chamou para coisas maiores na sua vida. E eu fingia que não ouvia. E sempre alguém de Deus, minha família, me aconselhava: não, Evelyn, saia deste lugar. Esse lugar não pertence para você. Seu lugar é na presença do Senhor. Então, até que Deus, né, fez me tocasse um pouquinho, ó. Tocou num lugar que me fez com que eu olhasse para Deus de novo, né? Filha, saia daí. E foi que eu quebrei a cara, eu descobri que eu tinha um cisto enorme na minha barriga de 30 centímetros, 4 litros de líquido na minha barriga. E muita gente achava que eu estava grávida sem estar, e capaz de o cisto até estourar dentro da minha barriga e eu morrer, e eu não sabia disso. E era tão frustrante. Eu, dentro do meu colégio, sofria bullying, as pessoas: tá grávida e não quer assumir. E não era isso. Eu tava muito mal, eu tava perto de entrar em uma depressão. E foi aí que Deus me tirou de novo do mundo, fez falar assim: filha, esse lugar não é pra você, volta de novo pra minha presença, que o seu lugar
é na minha presença. E foi aí que eu falei para Deus: Senhor, eu nunca mais vou sair da tua presença. Foi aí que Deus me curou novamente. Eu estava lá no hospital da minha cidade. Eu ia passar por um procedimento de novo cirúrgico na minha cidade. E lá não tinha recursos nenhum. E antes disso, eu e minha família fez uma oração. E nessa oração eu falei assim: gente, acho que dessa vez Deus não vai me curar. Porque eu brinquei tanto, eu não conhecia eu conheço a palavra de Deus e ainda continuei no erro. Será que o Senhor vai me curar? E foi aí que Deus usou a minha tia e falou: não, Deus vai te curar. Porque que te prometeu garante. Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. Jesus te chamou. Então foi aí que eu passei a confiar de novo em Deus, a ter fé novamente nele. E falei assim: Senhor, se o Senhor me curou assim, a primeira, a segunda e a terceira vez, o Senhor vai me curar. E eu entrei naquela sala com toda a fé que eu tinha, a fé em Deus que o Senhor ia fazer de novo em minha vida, ia me curar novamente. E quando eu olhei para aquela sala e vi que nem ar-condicionado funcionava direito, a bactéria para eu pegar ali era rápido, porque minha barriga, eu tava ali com a sonda, né? Então, Deus fez um milagre extraordinário na minha vida. Glória a Deus. Uma coisa que eu achei que dessa vez ali eu ia morrer, que eu não ia voltar mais para ver minha família. Eu falei assim: Senhor, é agora que eu vou morrer. Mas Deus mostrou novamente o que eu achei que não ia ser capaz. O Senhor falou: é capaz sim, eu sou Deus do impossível. Glória a Deus. E quando Deus fez isso na minha vida, quando eu voltei para ver a minha família de novo, eu fiquei surpreendida. Eu falei assim: como Deus é bom na minha vida. Eu achei que dessa vez eu não ia passar, mas Deus tem um propósito lindo na minha vida. Então foi daí que eu falei assim: não vou sair mais nunca da presença do Senhor, porque eu sei que Ele tem o melhor para minha vida. Aleluia. E agradeço a Deus, né, pela vida da minha tia, que tá aqui do meu lado, que se não fosse ela, que me apresentasse esse Jesus lindo, maravilhoso, eu não teria conhecido. Aleluia. Então ela é minha mãe na fé, né? Ela que me aconselhou desde pequena, me levava, ela fazia coreografia na igreja, eu via ela, eu: titia, eu quero fazer isso também. Achava tão linda ela adorando ao Senhor. E hoje aqui estamos juntas para glorificar o nome do Senhor, Aleluia. porque toda a honra e toda a glória é dele. Se estamos aqui, foi ele que permitiu que a gente está aqui para falar o nome do Senhor. Amém. Assim eu conto a minha parte. Amém, gente. Hoje a Evelyn é um milagre, né? Verdade. Hoje a Evelyn, ela tá aqui em Minas Gerais, né, junto comigo. Já vai fazer Amém. 2 anos. E ela vai estar voltando pra Bahia, né? Porque Amém. ela veio me ajudar aqui em Uberaba, né? Porque eu tive meu filho. Então ela veio, né? Passou esse tempo comigo. E hoje eu vejo que a Evelyn é uma menina cheia da presença, é uma menina que vai voltar edificada, né? Amém. Porque Glória a Deus. eu Amém. e ela temos uma missão de ganhar nossa família para Jesus. Sim, sim. E espero que vocês tenham sido impactados com o Amém. testemunho da Evelyn, né? Amém. E que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. E se vocês gostou, né, desse testemunho, deixa o seu joinha, né, compartilha esse vídeo para outras pessoas, porque as pessoas precisam acreditar que existe um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, que o Deus que operou no passado, Ele continua operando na vida dos seus. E esta é a nossa palavra, né? Eu quero dizer para vocês que existe um Deus que salva, que liberta, que realiza sonhos, que faz milagre. Só basta a gente crer nesse Deus e depositar toda a nossa confiança nele. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau.